Focando essa relação mente-cérebro, eu queria chamar a atenção para o seguinte: a psicologia, e mais especificamente a psicanálise, tem, no mínimo há 100 anos, falado da importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento humano. Por exemplo, o Freud dizia que os 5 primeiros anos de vida de uma criança são os fundamentos da personalidade dela. Autores posteriores ao Freud falam da importância até do primeiro ano de vida. Então, essas propostas da psicanálise hoje em dia têm uma fundamentação, vamos chamar assim, mais científica, a partir de imagens do cérebro, como PET scan, tomografia, e uma pesquisa americana que saiu na revista Veja de 21 de janeiro de 2016 aponta que os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para todo o desenvolvimento da criança, isso enfocando o cérebro. Então, dependendo da relação dos cuidadores para com a criança, ela vai se desenvolver melhor ou pior. Isso a psicanálise e a psicologia já falavam, mas como eu já disse hoje, isso tem confirmação científica a partir de imagens do cérebro e de uma pesquisa que acompanhou pessoas ao longo da vida. Tanto o desenvolvimento físico depende desses primeiros anos de vida. Por exemplo, vamos pensar na importância de cuidadores que alimentem bem a criança, que estejam a par de noções de higiene, de boa alimentação, cuidadores que têm uma certa base financeira para cuidar bem da criança. Tudo isso vai favorecer o desenvolvimento físico desse cérebro e, é óbvio, da criança como um todo. Se a criança também é estimulada a interagir com as pessoas, se as necessidades psicológicas dela são atendidas, se as necessidades dela com relação à roupa apropriada para calor, para frio, se a roupinha dela quando ela está molhada ou com cocô, se tudo isso é cuidado pelos seus cuidadores, que podem ser os pais ou outros, tudo isso vai estar sendo registrado pelo cérebro da criança e vai ter repercussões posteriores no desenvolvimento dela. Então, aí a gente está falando de cuidados tanto físicos, materiais, com comida, com roupa, com bom lugar para dormir, cuidados com higiene, mas também nos cabe falar da importância dos cuidados psicológicos com as emoções da criança. Se a criança chora por horas, popularmente se diz: deixa chorar, porque senão vai ficar birrenta, manhosa, ou vai ficar um fresquinho, ou vai ficar mimada, manhosa e chata. Isso é do conhecimento popular. Mas, levando em conta o seguinte, que é a criança só tem o choro nos primeiros anos, nos primeiros meses, para ser entendida pelo adulto. Se eu simplesmente deixo essa criança chorar, as necessidades dela, inclusive psicológicas, não são atendidas. Hoje, as mães me dizem, eu não sei o quanto isso é científico, mas mães com as quais eu tenho conversado dizem que tem um choro de fome, tem um choro de dor, tem um choro em que a criança quer ficar no colo. E ao contrário do que diz o senso comum, que criança muito no colo é manhosa, vamos pensar na importância do abraço, do aconchego, da proteção para o desenvolvimento emocional e físico dessa criança. Então, as pesquisas em psicologia se voltam para a mente e as pesquisas com o cérebro têm mostrado a importância da gente lidar com a emoção da criança, da gente ouvi-la, da gente pegá-la no colo, da gente abraçá-la, né? Cada vez isso fica mais claro. E falhas, tanto nos cuidados físicos materiais, quanto falhas no cuidado emocional, vão ter repercussões no desenvolvimento físico
que eu já falei de alguma maneira, no desenvolvimento cognitivo e intelectual. Por exemplo, pensem em pais que conversam, perguntam, amplia o vocabulário da criança, amplia a compreensão de mundo, amplia a forma dela descobrir estratégias inteligentes para lidar com o mundo. E também, dependendo de como os cuidadores lidam com essa criança, ela desenvolve amor por si, amor pelo outro, ela desenvolve empatia, ela desenvolve a capacidade de fazer vínculos íntimos e vínculos mais amplos no âmbito social. Então, várias pesquisas que inclusive aparecem nessa reportagem da Veja, mas também em outras publicações, ressaltam a importância desses 6 primeiros anos de vida, mais especificamente sobre o cérebro humano e as repercussões disso tudo em vários âmbitos: físico, psíquico, social e cognitivo, tal como a psicologia já enfatizava através dos seus vários autores. Inclusive, se sabe que a partir desses 6 primeiros anos de vida podem se definir tendências à depressão, à ansiedade, a comportamentos violentos e a dificuldade de criar laços afetivos, já que a relação com os cuidadores pode ter ficado comprometida. E as pesquisas também mostram que vão ocorrer alterações no sistema límbico. Gente, vamos pensar no seguinte: quando a gente adora um presente, quando a gente ama uma matéria, quando a gente tem ódio de um professor, quando a gente tem repulsa de um ex-namorado ou de uma ex-namorada, tudo isso envolve emoções e sentimentos. Qual é a parte do cérebro diretamente ativada nessa questão? É o sistema límbico, que eu já tinha falado lá no início. As pesquisas sobre o cérebro mostram que essas experiências dos 6 primeiros anos de vida vão alterar o funcionamento do sistema límbico, produzindo alterações na forma de se lidar com as emoções e até no raciocínio. Vamos pensar no raciocínio? Uma pessoa muito mal cuidada nos primeiros anos, o tipo de pensamento que ela pode ter é: eu não tenho nada a perder, se eu matar ou morrer, tanto faz. Ou uma pessoa que diga: o mundo extremamente mal, não importa, ferre-se o mundo, ferre-se as pessoas. Para que vale a pena viver? Mas vamos pensar em outros exemplos. Alguém que experimentou relações, não são perfeitas, mas fundamentalmente boas, construtivas, tende a ser mais otimista quanto às relações humanas, tende a ser mais empático, mais afetuoso, tende a ajudar os outros, tende a desenvolver empatia. Então, olha a importância desses primeiros anos de vida. Hoje em dia se sabe que na dose certa, estímulos e amor, junto com limites, são extremamente favoráveis para o desenvolvimento humano. E se sabe que crianças criadas em orfanatos, embora recebam alimentação, cuidados com limpeza, com banho, com roupa adequada, mas como no orfanato tende a haver um cuidador para inúmeras crianças, a possibilidade de acolhida, envolvimento, ouvir diretamente essa criança, abraçá-la, tocá-la, tudo isso tende a ficar muito reduzido. E se sabe que crianças criadas em orfanatos, creches, tendem a ter dificuldade no seu desenvolvimento.